O mistério do astronauta perdido. Último vídeo de hoje. Do Pedro Lois. Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada do YouTube. Tá tudo bem com vocês? Novembro de 1960. Dois italianos radioamadores vasculhavam na amplidão da noite as frequências de rádio utilizadas pelos satélites da União Soviética. Até que em um determinado momento, o silêncio foi finalmente cortado por um ruído. Uma espécie de código que se repetia várias e várias vezes. O sinal tinha uma frequência cada vez menor e um comprimento de onda cada vez maior. Com base no efeito Doppler, isso significava que o objeto, seja lá qual ele fosse, estava se afastando da Terra. Duvido vocês saberem o que é um efeito Doppler. Então, Se vocês não sabem, não sei o que vou explicar, né? Então eu tô aqui pra isso, tô aqui pra assistir. intrigados, os operadores analisaram o sinal e conseguiram decifrar o significado dele. Era uma mensagem em código Morse, que podia ser traduzida em apenas 3 letras. S-O-S. Essa é só uma das várias histórias que alimentam um mistério fascinante. Um enigma que já foi tema de estudos, pesquisas e, claro, muitas teorias da conspiração. Será que algum astronauta já se perdeu no espaço? Mano, não duvido. A famosa foto do astronauta americano Bruce McCandless nos deixa maravilhosos. Isso me deixa com uma tremenda sensação de vazio. Eu tenho fobia de universo. Mas também causa uma certa dose de pânico. Imaginem estar Já chega, meu coração chega a ficar espremido, doendo. completamente à deriva, envolto pela escuridão, vendo a Terra centenas de quilômetros distante dos seus pés. No caso dele, foi um movimento calculado, estava tudo sob controle. Ele voltou em segurança para a espaçonave e pouco depois para a Terra. Mas será que algum ser humano já foi lançado em direção à vastidão do infinito e nunca mais voltou? Existem muitas histórias sobre supostos astronautas Deve ter acontecido, mas a pessoa acho que nem dá tempo dela viver muito tempo. perdidos. Ou, para ser mais preciso, cosmonautas perdidos. A diferença, na verdade, é só o local na certidão de nascimento. A palavra astronauta costuma ser utilizada para se referir a cidadãos dos Estados Unidos e da maioria dos outros países. Já cosmonauta é quem nasceu na Rússia ou na antiga União Soviética. E também Isso aqui é interessante, velho. Não sabia disso aqui. Vocês sabiam disso aqui? Eu não sabia. tem os taikonautas, que são os chineses que viajam ao espaço. Olá. Mas seja o nome que for, o fato é que existe uma série de relatos cercados de suspense sobre pessoas que teriam morrido de alguma forma no espaço. É igual a diferença de taifu e furacão. É a mesma coisa, só que o furacão vai para os Estados Unidos, pro Ocidente, e o taifu vem pra cá, pra Ásia. E cujas histórias de suspense Tufão, né? É, taifu, é como chamam isso daqui. Ah, taifu, tufão, é a mesma coisa. Mas seja o nome que for, o fato é Gente, é taifu que chama aqui. Agora, agora eu vou ter que. Vocês acham que. Ó, aqui. Taifu, tufão, é a mesma coisa. Agora eu tenho. Oh, shit. Tá fudido. que são os chineses Mogados, vocês. Mogados. na Rússia ou na antiga União Soviética. E também tem os taikonautas, que são os chineses que viajam ao espaço. Mas seja o nome que for, o fato é que existe uma série de relatos cercados de suspense sobre pessoas que teriam morrido de alguma forma no espaço e cujas histórias teriam sido acobertadas pelas autoridades na Terra. A maior parte desses casos teria acontecido durante a Guerra Fria. Naquela época, o mundo estava em alerta máximo devido à tensão entre os Estados Unidos e a União Soviética. Assim na Terra, como no céu. É que a corrida espacial começava a ganhar forma, e o universo se tornava a nova trincheira na batalha entre as grandes potências globais. Americanos e soviéticos disputavam quem conseguia os maiores avanços na exploração do universo. Sim. E apesar de os Estados Aí os Estados Unidos foi lá e mentiu. Ih! Polêmica! Unidos terem sido os primeiros a chegar à Lua em 1969, os soviéticos meio que foram os pioneiros em muitas outras conquistas antes disso. Foram eles que enviaram o primeiro objeto a entrar em órbita, o Sputnik 1. Foram eles que enviaram o primeiro homem para o espaço, Yuri Gagarin. Foram eles que enviaram a primeira mulher para o espaço, Valentina Tereshkova. E foram eles que enviaram o primeiro cachorro para o espaço. Babacas. Foi a cadela Laika. Pobre Laika. Ela foi e nunca mais voltou. Mas se por um lado os soviéticos foram pioneiros em várias coisas legais no espaço, eles também foram os primeiros nas grandes tragédias. A primeira morte numa missão espacial, por exemplo, foi a do cosmonauta Vladimir Komarov, na Soyuz 1 em 1967. O paraquedas da cápsula dele não funcionou na reentrada da atmosfera e ela se chocou com toda a velocidade contra o solo aqui da Terra. Caralho.
Alguns anos depois, Mano, antigamente era mais fácil fazer isso, né? É tipo assim, cara, você quer ir, você quer dar a sua vida. E o cara falava, quero, beleza, assina aqui, pronto. Hoje em dia, a mesma pessoa falando que quer e que assina e que tudo bem, é uma história do caralho pra permitir. É um direito dos humanos todos em cima do cara. em 1971, mais uma tragédia soviética. E mais uma vez na hora de reentrar na atmosfera. A cápsula da Soyuz 11 sofreu uma despressurização e os 3 cosmonautas que estavam a bordo morreram na hora. E por conta desse risco de fracassos, era comum que os governantes da época não informassem com antecedência sobre as missões espaciais. Interessante. Muitas vezes elas só eram divulgadas depois que o foguete já tinha até deixado a atmosfera. E aí, se desse tudo certo, ótimo. Mas se algo desse errado, as autoridades tudo bem, né? disfarçavam e davam alguma outra designação, para não terem que admitir que houve uma tragédia no programa espacial. E isso porque um dos elementos mais importantes na Guerra Fria era a propaganda. Qualquer sinal de derrota poderia ser exposto pelo outro país e usado para desmoralizar o regime adversário. Na guerra sempre é assim, na verdade, né? E por isso houve uma série de casos suspeitos que as autoridades soviéticas tentaram varrer para debaixo do tapete. E o mais grave de todos, certamente, foi o da catástrofe de Nedelin, em 1960. Essa catástrofe foi uma grande explosão que aconteceu enquanto um míssil estava sendo preparado para o lançamento. A União Soviética tentou abafar o caso e até hoje não se sabe exatamente quantas pessoas morreram, mas estima-se que tenha sido algo entre 60 e 150. E existem também outros casos simbólicos. A morte do próprio Yuri Gagarin, a primeira pessoa a ir para o espaço, é até hoje cercada de mistérios. Ele faleceu em 1968 em um acidente de avião cujas causas nunca foram totalmente esclarecidas. Outra morte enigmática entre soviéticos nos anos 60 foi a de Valentin Bondarenko, vítima de um incêndio numa câmara à prova de som durante teste de resistência para ir ao espaço. O governo proibiu Testes de resistência. qualquer notícia sobre o assunto na época. E os detalhes da tragédia só foram divulgados 25 anos depois. Caralho. Então todo esse mistério envolvendo o programa espacial soviético meio que impulsionou o surgimento de teorias da conspiração. Algumas delas, inclusive, sobre os supostos cosmonautas perdidos. E Teorias da conspiração. Já sabe que é verdade, né? são essas histórias que a gente vai investigar a partir de agora. Só antes, e eu juro que vai ser muito rápido, essa camiseta que eu estou usando faz parte da nova coleção da minha loja, a Luz. Se você quer vestir camiseta Brabas camisas da Luz. 10% de... Ah, esse vídeo já é muito velho, já não deve ter mais esse... Opa! Essa promoção. a Luz, o frete relativístico. A gente envia a camiseta na hora em que você comprar. Então aproveite a nova coleção e venha vestir o universo junto comigo. Agora, de volta ao vídeo e às investigações... Nossa, a camisa do Luiz é sobre ciência. Se eu lançar uma camisa, vai ser sobre o quê? Será que a história do astronauta perdido tem um fundo de Não. verdade? Um dos casos mais famosos foi o de Grigory Nelyubov. Ele foi selecionado para a Bosta e sacola. Então, imagina. primeira turma soviética de cosmonautas. O grupo posou para uma série de fotos que foram divulgadas pelo governo. Essa foi uma das fotos tiradas na época. Acontece que, tempos depois, essa outra foto também foi divulgada. Percebam que é a mesma imagem, mas uma das pessoas foi simplesmente apagada da imagem original. Caralho? Será pra fazer montagem assim? Percebam que é a mesma imagem, mas uma das pessoas foi simplesmente apagada da imagem original. Esse homem era Grigory Nelyubov. A União Soviética diz que ele se tornou Então, como que tem um Photoshop tão bom nesse tempo? um militar indisciplinado e que ele gostava de uma bebedeira. Então ele seria um exemplo ruim a ser seguido, e por isso os soviéticos optaram por excluir a imagem dele da história, como se ele nunca tivesse existido. Alguém aí lembra do vídeo sobre Damnatio Memoriae? Não. Essa história pra lá de estranha foi um prato cheio para os teóricos da conspiração se questionarem se o Grigori não tinha sido, na verdade, um cosmonauta que morreu no espaço. Ah, então a foto é verdade. A União Soviética garantiu que não, e disse que ele foi transferido para uma base remota na Sibéria e morreu atropelado por um trem. Ah tá, super normal, obrigado por esclarecerem. Sim. De qualquer forma, esse foi só um dos vários casos suspeitos de cosmonautas perdidos. Normal. Aliás, uma outra história famosa envolve não um, mas 4 cosmonautas. A notícia saiu nesse jornal americano de 1959, Nossa, ou muita seja, letra. antes da viagem inaugural do Yuri Gagarin. E no jornal é relatado que fontes confiáveis na então Tchecoslováquia
garantiam que os russos haviam feito 4 tentativas, em vão, de mandar uma pessoa para o espaço. E que uma dessas pessoas, inclusive, seria uma mulher. Todos esses cosmonautas teriam morrido. Mas um jornalista especializado em cobertura Morreram várias pessoas e uma mulher. espacial descobriu que, na verdade, se tratava de um grupo de paraquedistas de grandes altitudes, que nunca nem tinham ido para o espaço. Mais alguns anos... Mais um boato de cosmonauta desaparecido. Tudo começou quando faltavam poucos dias para o lançamento do foguete do Yuri Gagarin. Na ocasião, a União Soviética divulgou que um outro militar de alta patente, Vladimir Ilyushin, havia se envolvido num grave acidente de carro. Mas um tabloide britânico... No caso de... Deixa eu só ler se eu não vou ter que... Beleza, não tem nada que como de quem tá lendo no final. No caso de fotos em filme, o negativo podia ser manipulado. Nossa, gente. Eu ligo ao macaco, né? No caso de fotos em filme, o negativo podia ser manipulado. Usando ferramentas como lâminas ou abrasivos leves. A área da pessoa era raspada ou alterada para que, ao imprimir a foto, ela desaparecesse ou ficasse menos visível. Às vezes cortavam pedaços do negativo e juntavam as partes restantes. Caramba! Legal. Publicou que essa história seria falsa e que, na verdade, o Vladimir estaria numa viagem espacial que fracassou alguns dias antes. O boato ganhou novas versões, inclusive de que a nave dele teria caído na China e que as autoridades locais teriam acobertado o acidente. Mais uma vez, especialistas em exploração espacial reviraram toda a bibliografia disponível sobre o assunto e garantiram que tudo não passou de um boato plantado nos jornais da época. Pelo jeito, aliás, as fake news já vêm de muito tempo atrás. É que a guerra de narrativas entre os Estados Unidos e a União Soviética levava histórias sem qualquer comprovação para as páginas dos jornais, que muitas vezes compravam a versão do governo sem apurar direito as informações. Vocês querem mais um exemplo? Olhem essa notícia de 1962. Soviéticos podem ter cadáver em órbita. No texto, o porta-voz da Defesa Aérea Americana diz que os soviéticos colocaram o primeiro caixão cósmico no cemitério celestial. Falou muito bonito, mas também falou besteira. De acordo com a biografia do Yuri Gagarin, o mais provável é que o tal cosmonauta fosse, na verdade, um boneco. Ivan Ivanovich, que era justamente um manequim usado pelos soviéticos em testes espaciais. Ele viajava acompanhado de uma gravação com voz humana para testar se o rádio estava funcionando. E essa história, inclusive, lembra uma das trollagens mais históricas já feitas pelos soviéticos. Em 1968, quando ainda faltava um ano para um ser humano pisar na Lua, a União Soviética lançou a primeira nave espacial que deu uma volta completa na Lua. Era a Zond 5, que era uma nave não tripulada, exceto por algumas plantas e uns ovinhos de mosca, e também por 2 tartarugas. Mas enfim, não tinha seres humanos. Tartaruga. Mas os cosmonautas aqui na Terra, aparentemente com muito tempo livre, decidiram pregar uma peça nos americanos. Eles sabiam que os Estados Unidos estavam sempre interceptando sinais de rádio, então eles deixaram um áudio pré-gravado tocando durante a missão. E a gravação falava: calma, vida, tá de boa. Desculpa, seria muito legal se fosse isso que estivesse falando no rádio. Voo está procedendo de acordo com o normal. Nós estamos nos aproximando da superfície da Lua. A zoação deixou os americanos em pânico porque eles acharam que os soviéticos estavam chegando à Lua antes deles. A história chegou até o presidente dos Estados Unidos. E sabe o que ele disse? Para eu voltar pro tema do vídeo. Isso porque uma outra história de cosmonauta perdido também surgiu através de uma trollagem. Foi uma lenda criada pelo artista conceitual espanhol Joan Fontcuberta. Esse nome soa estranhamente estranho. Ele fez uma exposição em vários países sobre um suposto astronauta perdido chamado Ivan Istornikov. E tudo era uma piada. Istornikov justamente significa fonte coberta, como o sobrenome dele. E as fotos do astronauta eram uma montagem com o rosto do próprio artista. Mesmo assim, seres humanos não decepcionam. Alguns jornais não entenderam o objetivo da exposição. Eu também não entendi, vou ser sincero com vocês. Mas o fato é que vários veículos de notícias chegaram a noticiar o caso como se ele fosse verdadeiro, dando origem a mais um boato. Mas de todas as histórias de cosmonautas perdidos, eu deixei a mais famosa pro final. Se bem que eu abri o vídeo com ela. Mas agora eu vou explicar melhor quem eram aqueles 2 radioamadores italianos que interceptaram um sinal misterioso vindo do espaço. Eles eram os irmãos Giovanni e Achille Giudica Cordiglia. Eles eram jovens fascinados pela tecnologia do rádio. Eles construíram no próprio terraço um equipamento para captar ondas de rádio. Nossa, mas aí é... Caraca!
história deles é Brabos. contada no documentário chamado Space Hawkers. O filme está disponível gratuitamente no YouTube, mas com narração em inglês e entrevistas em italiano. E as Que dureza. legendas são em holandês. Mas que Oxi! tem no YouTube, tem. No filme eles contam que tudo começou como uma grande brincadeira. Até um dia que mudou pra sempre a vida dos dois, o lançamento do Sputnik 1. Os irmãos encontraram a frequência correta e gravaram esse áudio. Daí em diante, eles passaram a monitorar a atividade espacial soviética de dentro da própria casa. Na vez do Sputnik 2, eles gravaram o que, segundo eles, seriam os batimentos cardíacos da cadelinha Laika. Não, aí é duro. Mas foi alguns anos depois, em 1960, que eles receberam o primeiro sinal supostamente de um cosmonauta perdido. Foi o pedido de socorro em código Morse que eu mostrei no início do vídeo. Esse aqui. Arrepiante. E depois disso, os irmãos dizem que gravaram ainda outras possíveis evidências de cosmonautas secretos. Em 1961, por exemplo, os radioamadores capturaram o que seria um batimento cardíaco acelerado. Dessa vez, de um ser humano, acompanhado de uma respiração ofegante de uma pessoa no espaço. Coincidência ou não, Nossa, não dá pra ouvir nada aí, cara. dias depois dessa transmissão, as autoridades soviéticas admitiram que tinham colocado em órbita uma nave espacial de 12 metros e 7 toneladas, supostamente não tripulada, mas que acabou pegando fogo. Suspeito, União Soviética. Os irmãos então decidiram melhorar os Eu fiz junto com ele. equipamentos para conseguir gravações de maior qualidade. Eles passaram a operar em Torre Bert, um bunker desativado da Segunda Guerra Mundial. Então eles capturaram a gravação mais chocante de todas. Uma voz feminina que seria de uma cosmonauta gritando desesperadamente por socorro. Nós, mulheres, em todas as situações. A voz feminina que seria de uma cosmonauta gritando desesperadamente por socorro. E justamente por ser a gravação mais chocante, foi também a que mais levantou suspeitas. Os irmãos italianos foram acusados de terem forjado o áudio. Nunca houve uma investigação formal do caso. Mas é claro que vão ser acusados de forjar. Vocês não querem... Oxi. Mas alguns pontos provocaram dúvidas sobre a gravação. A primeira é o fato de que nenhuma outra autoridade de nenhum outro país foi capaz de interceptar essa transmissão. Será que, com todo o aparato do Serviço de Inteligência dos Estados Unidos em plena Guerra Fria, somente 2 jovens radioamadores italianos aqui iam fazer essa descoberta? E eu acredito neles, por acaso, eu acredito mais nos 2 italianos amadores do que nesse pessoal aí. Além disso, a comunicação feita pela suposta cosmonauta não seguiu nenhum protocolo oficial. Ela não se identifica no início da transmissão e também não usa uma linguagem técnica. Tudo bem que se eu tivesse numa nave espacial em chamas, despencando em direção à Terra, eu talvez não me preocupasse muito com isso também. Mas ainda existem outras evidências de fraude. Naves espaciais não conseguem se comunicar durante a reentrada na Terra. A compressão da cápsula contra a atmosfera gera uma camada de ar ionizado. E isso interfere nos sinais de rádio e provoca um apagão na comunicação. E por isso, a volta de astronautas para a Terra é sempre cercada de minutos de silêncio e tensão. Os irmãos até podem alegar que a gravação teria sido feita um pouco antes dessa fase, mas ainda assim existem outros questionamentos. Um deles é sobre a cápsula. Onde ela teria caído? E o outro é sobre a voz da cosmonauta. Mano, Mano, o mar, velho, esse marzão aí é gigantesco demais. Não tem nem como ir em todo canto desse trem. Caiu aqui em Londrina. Um deles é sobre... Pô, mano, tem um negócio de que sempre cai meteoro na Terra, mas... Tipo, como o mar é, tipo, muito maior e gigantesco, tipo, geralmente cai por lá e por isso não se vê tanto. Caiu aqui em Chique-Chique, Bahia. Você encontrou? Sobre a cápsula. Não, quer dizer, não é sempre, né? Mas cai. Caiu uma Kombi do Pará? Caiu numa Kombi? Onde ela teria caído? E o outro é sobre a voz da cosmonauta. O russo que ela fala tem um sotaque que não é de quem nasceu na Rússia. Eu acho que é por isso que eu não entendi nada do que ela fala. E isso deixa tudo ainda mais suspeito porque, atenção pro plot twist, os irmãos radioamadores têm uma irmã que fala russo. Ela alega mas aí... que aprendeu o idioma justamente para ajudar os irmãos nas traduções. Mas em meio a tantas suspeitas,
Assim, é muito suspeito. Por isso há quem acredite que ela Eu própria acho que poderia ter eles são interpretado o heróis. papel da cosmonauta em apuros. Ou seja, tudo seria uma grande encenação. O grande problema é que todas essas dúvidas acabam colocando em xeque a veracidade não apenas desse caso da cosmonauta perdida, mas de todo o material produzido pelos radioamadores italianos. Embora o que eles tenham seja um arquivo muito interessante para análise e debate, nós não temos como comprovar, no final das contas, a veracidade dessas gravações. Pior que não tem, A né? conclusão que a gente pode chegar é que, a menos que tenha havido algum caso tão bem encoberto e que, portanto, nunca foi descoberto, o mais provável é que todas as histórias de cosmonautas perdidos que já ouvimos sejam falsas. Ah, eu duvido Muito que provavelmente sejam todas falsas. elas são teorias da conspiração, frutos de um mal entendido É, ou da claro. imaginação muito criativa de alguém. Sim. E eu espero ter elucidado a dúvida do astronauta perdido pra vocês. Muito obrigado e até a próxima. E o peixonauta entra onde nessa história? Pois é, né? Mandaram um cachorro, mandaram tartaruguinha. Acho que mandaram macaco também, né? Mandaram alguém do chat. Peixonauta devem ter mandado um peixinho aí. Acabei de ganhar mais um de QI. Mano, esse é o canal do Pedro. Você assiste um vídeo e ganha mais um QI. Mais um. Tome o maior like nesse vídeo. Mano, é muito bom. Opa.